Olá pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é o professor Marcos Cunha. Hoje eu estou aqui feliz, alegre, muito contente em fazer uma homenagem para a nossa querida cidade de Mogi Guaçu. Mas eu falar de Mogi Guaçu é muito simples, né? Mas existem pessoas mais qualificadas, pessoas que mais têm vivência com a educação, com alunos, com a diversidade, com vários, né, fatores. Eu estou falando do meu amigo, meu professor, poeta Carlos Alberto Pinheiro. Ele é mestre em Geografia Humana pela Faculdade de Filosofia, Letras Humanas, Ciências Humanas, da USP, administrador público de formação pela Faculdade de Ciências e Letras da Araraquara, a Unesp. Também é formado, olha que legal, pessoal, olha que inspiração para vocês. Formado em processamento de dados pela FEG, Fundação Educacional Gossuana, FEG. Também atuou como educador ambiental, educador social em várias ONGs. Na área artística, aí meu olho brilha, pessoal, que é um dom que eu não tenho. Ele é poeta, escritor, influenciador digital, youtuber. Ele é um bom leitor, apreciador de cinema e já cantou em vários corais, como o coral da USP, ok? Estou falando aqui do meu professor Carlos. Muito bem-vindo. Muito agradeço imensamente ao convite, professor Marcos, e também por estar aqui, e também as professoras, né, Maria Aparecida, Verônica, Dolores, e todos os alunos aí do quarto ano da FEG, a minha escola do colegial técnico, né? Sou ex-aluno, sinto muito orgulho disso, poder estar hoje voltando aqui, mesmo que de forma virtual, e podendo conversar com a nova geração de estudantes. Muito bem, professor. Muito obrigado pela a sua disponibilidade. Professor, eu sei que o tempo é curto, eu sei que o senhor é um homem muito ocupado, né? Mas eu gostaria de já iniciar com uma pergunta assim bem incisiva. Vamos viajar pelo Mogi Guaçu? Aonde se originou a cidade? Como se originou? Professor, fique à vontade. Nos dá uma aula para nós agora, professor. Então, professor, primeiramente eu tenho que comentar, antes de mais nada, sobre o saber da história, né? São registros, livros, pessoas, nações. Então, tudo isso daí são feitos por pessoas que já viveram no passado, né? Nossos antepassados. Mogi Guaçu, então, não é uma cidade que nasceu hoje. Ela teve vários momentos históricos. Então, nós teríamos que falar um pouco brevemente sobre cada período importante para a cidade, né? Então, a gente tem que falar que Mogi Guaçu é uma cidade que, não quanto cidade, mas como agrupamento de pessoas, um vilarejo, ela é muito antiga. Ela é um dos mais antigos povoamentos do estado de São Paulo, do Brasil. E aqui eu tenho que falar para o senhor de uma região chamada Cachoeira de Cima. Hoje não existe ninguém quase morando lá, mas existe uma pequena central elétrica, né? Mas quando era aqui o período colonial, né, existiam aldeias indígenas na região e uma especificamente era lá. E essa região começou a ter uma modificação com o tempo porque os bandeirantes começaram a circular no território de São Paulo e encontraram ali um local muito importante para virar um pouso, né? Ali as pessoas chegavam com seus burros, com ouro, com prata, com um monte de coisas do sertão. Aí faziam um prato feito lá, dava de comer para os animais, um matinho. E também
essa região tinha uma facilidade natural de atravessar o rio. Hoje Mogi Guaçu é cheia de pontes, né? Naquela época não existiam pontes, então as pessoas tinham que arrumar. Se não tinha uma ponte feita pelo homem, arrumava um local onde o rio era mais baixo, né? E ali naquela região, quando dava estiagem, né, a lâmina d'água diminuía bastante e com isso as pessoas podiam ir e voltar com tranquilidade de uma margem a outra do rio. E Mogi Guaçu era cortada por uma estrada muito antiga, né? Essa estrada muito antiga, ela vinha de São Paulo e terminava lá em Mato Grosso e Goiás. E essa estrada, então, ela era muito importante porque todos esses bandeirantes iam, levavam produtos daqui de São Paulo para lá, aí eles faziam compra de pedras preciosas, levavam para São Paulo. E Mogi Guaçu era um desses pontos de parada, né? Hoje, quando a gente vai viajar, não tem um local que a gente para na rodovia para comer alguma coxinha, um suco. Então, imaginemos que é mais ou menos assim aquela situação antigamente. E o que aconteceu, que foi muito interessante, é que as pessoas começaram a fazer explorações mais assim intensas no Rio Mogi Guaçu. Foram descobrindo outros pontos e até que chegaram na região que é onde hoje é atual centro da cidade. Ali onde é a igreja, né? A igreja matriz de Mogi Guaçu, foi formando um novo aldeamento e esse aldeamento tinha essa facilidade de ser próximo a esse caminho para Goiás, né? Justamente onde tem a International Paper ali, essa rodovia, ela é uma rodovia que era justamente antigamente esse caminho para Goiás, né? Então, com isso, era mais fácil as pessoas saírem dessa rota, fazer uma alimentação, descanso, aí voltava rapidamente para essa rota. Então, com o tempo, esse novo aldeamento, né, perto da igreja, se tornou mais importante e com o tempo aquela aldeia lá de Cachoeira de Cima foi perdendo a importância até não existir mais, né? O que a gente tem é um sítio arqueológico que tem sinais, né, de que realmente existiram pessoas ali e tem objetos, né, que mostram que isso aconteceu nesse período, professor. Ok, professor Carlos, eu entendi. Mas para a gente situalizar as crianças certinho, né? Porque às vezes as crianças ficam Sim, muito na internet, não gostam de sim, sair, não gostam de explorar, que nem nós éramos quando criança. A sim, Cachoeira de Cima hoje fica a PCH, né? A Pequena Central Hidrelétrica. sim, E ao teu redor, ali do lado, ali, a nossa Faculdade Municipal Franco Montoro. sim, E como que o senhor comentou, muito bem comentado, que existe um sítio arqueológico, nessa faculdade tem um museu arqueológico José de Godoy. Ele também ah, é professor entendi, de geografia, professor de história, certo, e descobriu em umas escavações, tanto na Cachoeira de Cima como no bairro do Igaçaba, né, sim, artefatos indígenas, né, que certo, estão lá em amostra. Né? Ok, professor? Então, aí falando que o Mogi Guaçu iniciou-se, era uma estrada bem rudimentar, quase uma trilha. Aí, com o sim, tempo, ele desceu margeando o rio. Tinha sim, outra estrada que passava. Quando a gente fala rodovia, né, professor? Não é aquela é, rodovia com asfalto, né? não, era Era chão batido, né? chão batido, né? Que É, bem rudimentar mesmo. Que levava chovia, dias para ir de um ponto ao outro, né? sim, E aí então, a estrada veio a calhar. E aí começaram a sim, fazer o aldeamento no centro da elemento, cidade, na Igreja sim, Matriz. E aí se criou a Rua do Boi, né? sim, Rua do Boi. Tanto é que eu quero deixar até inédito para o senhor agora, que eu tive o sim, prazer de receber uma crônica do certo, professor Adiamantino Gaspar, e ele certo, escreveu uma
crônica sobre a Rua do Boi, que a gente vai entregar para os alunos também. Ah, que ótimo. Né? E aí eu Que até ótimo. vou enviar para o senhor, né? O senhor foi Tem muito... conhecimento, né? o senhor vê como é que as coisas... É fato, é histórico. Mas Mogi Guaçu, ele era... Qual que era o fruto do trabalho de Mogi Guaçu? Então, Mogi Guaçu, historicamente, pelo que a gente comentou, ele sempre teve esse perfil comercial, né? Esse perfil onde as pessoas podiam trazer coisas do sertão ou coisas de São Paulo. Aí eles ficavam aqui, faziam sua parada, né? Faziam as suas trocas e continuavam o seu trajeto, né? Então, com isso, a cidade foi tendo uma criação de comércios mesmo, né? Aí começaram a surgir aqueles secos e molhados, né? Aí tinha Nossa! a ferraria, né? A pessoa tinha que Oh, trocar a ferradura do cavalo, né? muito Então todo bem. esse tipo de serviço começou a surgir quando foi transferido, né, da Cachoeira de Cima para essa nova aldeia, né, onde é a igreja. Eu acho que os alunos, não sei se deu tempo para eles verem as paredes nuas, né, da igreja recentemente. E aí mostrou muito bem que não era aquele tijolo industrializado que tem na nossa casa, que o pedreiro vai lá e faz o muro da nossa casa, faz as paredes. É uma outra técnica de construção civil que era usada pela igreja na construção das igrejas. Então, naquela época, eles usavam coisas naturais, né? Pegavam alguns matos, né? Capins, e misturavam com barro e depois começavam a fazer essas paredes e até chegar a ter a igreja que a gente conhece hoje lá, a nossa matriz. Então ela é um exemplo da nossa herança colonial aqui, da época dos bandeirantes na cidade de Mogi Guaçu, professor. Ah, entendi. Então, simplificando, então, professor, a aula que o senhor está nos explicando para mim, para os alunos, para todos nós, que Mogi Guaçu ele foi um ponto de expansão. E aí Sim, começaram a ter muitas fazendas aqui em Mogi Guaçu, né? sim. Que tipo de agricultura, de produto tinha aqui em Mogi Guaçu? Principalmente gado, né, algodão, né, tudo. Chegou a ter também cana-de-açúcar também. Então tinha muitas essas questões de ter galinha, ovos, né? As pessoas produziam também isso, frangos, né? Coisas de produtos rurais mesmo. Então Café é era uma importante cidade também. bem agrícola, né? Não era aquela cidade moderna que a gente conhece hoje com o shopping center. Uhum. Por isso que no brasão que eu falo da bandeira de Mogi Guaçu, tem Sim, um ramo de café, tem o algodão, sim, tem a sim, armadura dos bandeirantes, tem, se sim. não me engano, Tem um castelo, né? isso, né, que remete ao Portugal. E aí, Sim. professor, mas como é que eles começavam a, a, a escoar esse produto? Por exemplo, outro fator que vai ajudar muito esse desenvolvimento da cidade, professor, é a chegada da estrada de ferro mogiana, né? Essa é uma estrada de terra que veio de São Paulo, né? O traçado dela teve que superar o rio Mogi Guaçu, né? Então nós temos a ponte vermelha, né? Que é um símbolo, né, de turística de Mogi Guaçu. Então, não sei se os alunos teria essa capacidade de imaginar como seria, né? Essa ponte, ela não foi feita aqui, né, professor? É uma Não, tecnologia da Inglaterra. Lá na Inglaterra fizeram pedaços dela, né, encaixotaram, trouxeram com os parafusos, e aí aqui no Brasil eles começaram a juntar as peças, e aí começaram a fazer toda aquela estrutura de pilar dentro do rio, para depois colocar toda a estrutura de ferro em cima.
E aí depois que estava bonitinho, chumbado, cimentado, aí começou a passar os trilhos Mogiana. Então Ou, essa linha de trem, ela vinha de São Paulo, passava por Campinas, né, Jundiaí e chegava até Uberaba, Minas Gerais, né? Então, com isso, toda essa produção agrícola que a gente comentou aí, professor, começou a poder ser escoado com mais rapidez. E com isso as pessoas começaram a ter a substituição daqueles cavalos, né, dos burros, pela ferrovia. E inclusive tem o lado turístico, né, que as pessoas podiam usar o trem também para poder viajar, professor. Então isso trouxe um bom desenvolvimento para a cidade de Mogi Guaçu. oh, que legal, professor. Se eu não me engano, se eu posso estar É, enganado, eu conversei é menino, ele é chamado Wagner. O Wagner, certo. ele conversou comigo, né? Ele falou que em Mogi Guaçu, no auge, teve 11 estações de trem, Sim, percorrendo a cidade inteira. Então, aqui em Mogi Guaçu era um polo muito forte de sim, fazendas poderosas, né? sim, Mas, eu vou fazer outra pergunta para o senhor. sim. A religiosidade, a industrialização, o produto, as fazendas, mas teve um momento que Mogi Guaçu destacou em sua industrialização, né? Sim. Então, os alunos, daí da FEG, muitos deles já devem ter conhecido as histórias da família, que disseram que seus antepassados, bisavós, né, avós vieram de outros países, né? Então, Mogi Guaçu recebeu, né, na época da imigração, uma leva muito grande de pessoas estrangeiras para cá. E, inclusive, veio um padre nesse período chamado Padre Armani. E esse padre, ele era do norte da Itália, né? E ele e a família dele lá, né, no norte da Itália já tinha trabalhado com a cerâmica. Então, o aluno que entra na FEG hoje, não conhece a FEG, o que, que ele faz? Ele vai conhecer onde é a biblioteca, ele vai saber onde é a secretaria, ele vai saber onde fica a lanchonete. Então, ele tem que explorar todo o local desconhecido para ele, não é, professor? Isso mesmo. Porque aí depois passa um tempo, ele conhece a FEG de cabo a rabo. Então o padre fez a mesma coisa, ele foi conhecendo as fazendas, foi conhecendo a religião, os costumes e até que ele descobriu que existia um barro aqui, uma argila, né, chamado taguá, e que tinha uma ótima qualidade para fazer produtos artesanais e cerâmicos. Aí o que, que ele fez? Ele chamou, né, a sua família que morava na Itália e vieram para o Brasil, essa família toda. E aqui ele começou, junto com essa família, fazer uma pequena fabriqueta chamada Cerâmica Armani. E aí começou-se a fazer a fabricação dos primeiros objetos cerâmicos aqui em Mogi Guaçu. E muitas outras pessoas seguiram esse mesmo exemplo do Padre Armani e a família, e aí começou a existir um polo cerâmico, várias indústrias cerâmicas em Mogi Guaçu, e isso vai fazer o quê? Vai fazer que a cidade se transforme de uma hora para outra. E também muitas pessoas que já moravam aqui, mas moravam na roça, carpinava, né, vivia com a sua roça, começou a tentar buscar os sonhos nessa vida da indústria. Então, com isso, Mogi Guaçu ganha um destaque industrial e aí, a partir disso, não parou mais, professor. A cidade continuou crescendo. Até hoje, a gente se ter a questão dos shopping centers aqui na cidade, né? Então, o pontapé inicial da industrialização em Mogi Guaçu foi as cerâmicas. Por isso Sim, que, foi a por cerâmica. isso que Mogi Guaçu tem um apelido carinhoso chamado a capital da cerâmica, né? Sim. né? Hoje não mais, né? Não, hoje não, né?
Hoje não Mas aí teve mais. começaram a agregar outras empresas de prestação de Sim, serviço, água abundante, mão de obra. Então, o sim, pessoal saía da roça para vir para a cidade, sim, né? A cidade começou a crescer. Nós não temos favela aqui em Mogi Guaçu, então a prefeitura conseguiu manter esse panorama de interior, porém bem expansivo. sim. Então, professor, deixa eu fazer outra pergunta para o senhor. O senhor acredita que Mogi Guaçu ainda continua com essa vocação de oportunidades para todos? Professor, eu acho que oportunidades elas vão existir, mas também tem que ter pessoas que acreditem nos seus sonhos, né? Hoje, se a pessoa não buscar o que ela quer, né? Como ela pode fazer isso, né? Hoje ela tem assessorias, né? Ela tem apoio da prefeitura, tem associação comercial, industrial, tem escolas de formação superior, formação médio, como a FEG, né? A Franco Motor. Então, ela é a pessoa jovem que estiver bem preparada no sentido de ter um conhecimento bom, principalmente português, né? Porque as pessoas acham que português é só para escrever e português é para ter capacidade de expressão. Se eu não escrevo bem, significa que eu não sei ler uma sentença matemática, não sei ler um raciocínio lógico, não terei capacidade de entender uma língua estrangeira. Então, Mogi Guaçu oferece hoje oportunidades, mas depende muito dessa vontade de cada indivíduo procurar saber o que ele gosta. Se ele não quiser ser funcionário público ou de uma empresa, ele pode ser um empreendedor, mas aí ele tem que buscar isso na sociedade, pessoas e instituições que possam apoiá-lo. Então, simplificando, professor, o aluno que está nos ouvindo agora, ele pode ser o que ele desejar, porque Sim, a cidade de Mogi Guaçu sempre foi acolhedora, né? Acreditar que dá esses recursos, né, de escola. Ô, professor, isso é muito importante o aluno saber que a Mogi Guaçu está assim pronto para o empreendedorismo, né? sim, Professor, sim, deixa eu fazer a última pergunta para você, que o tempo nosso aqui é escasso. certo. Mas olha, eu fico até emocionado de deixar essa mensagem para o aluno, para que eles possam entender que hoje é o nosso presente. Daqui uns 10, 20 anos, isso que nós estamos hoje aqui é o nosso passado. E às Sim, vezes o que a gente comentar do sonho do aluno hoje, no futuro, ele fala assim, olha, tem tal dia que eu acreditei no meu sonho, né? certo. Então, eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais para os alunos, né? E já agradecendo a sua presença. Eu é que agradeço ao convite generoso, né, e amoroso dos professores, né? E quero agradecer essa oportunidade de passar um pouco de experiência para os alunos, porque eu tive uma trajetória educacional e acredito que eu vou continuar daqui a um tempo, retomar de outra forma. E os alunos hoje têm essa oportunidade de estudar numa escola que tem um bom corpo docente, tem uma estrutura. Então, essas pessoas podem ter apoio dos professores para ajudar nesse sonho. Porque os professores, mais do que eu, conhecem o aluno que tem, sabe que o aluno tem traquejo com a poesia, tem traquejo com a matemática. Então, o professor vai ajudar o pai, não, põe ele lá no EMIA, que ele gosta de teatro, sabe? Então, esse apoio é muito importante e vocês têm dentro da escola esse primeiro apoio.
né? Às vezes o pai não percebe que você gosta de jogar futebol, aí o professor vai falar, não, olha, seu filho tem que tentar, você tem que ajudar seu filho, acompanha lá seu filho lá no jogo de futebol aos domingos, né, para fazer com que esse jovem, né, o aluno aí, seja o que ele for, né, ele vai ter o apoio, vai ter o respaldo, depois vai ser mais fácil, professor. Então a FEG e todo esse corpo docente são os grandes apoiadores fora de casa para que esses sonhos sejam realidade. Ok? Professor, em nome dos professores Marcos Cunha, Maria Aparecida, professora Verônica, professora Dolores, os alunos dos quartos anos aqui da PEG e também do grupo gestor, né, editor, coordenador, todos, agradecemos a presença e a generosidade do senhor de estar aqui mencionando, relatando e fazendo história com os alunos nesse momento, ok? Então, Obrigado. abraço para o senhor, que Deus continue abençoando. Até a próxima. Até a próxima e muito obrigado pelo convite. Ok, professor? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.